Fala pessoal, boa noite. Nesse vídeo a gente vai explicar um pouco mais sobre o que foi apresentado inicialmente no vídeo de introdução ao Lean Construction, sobre a importância da gestão visual dentro dos nossos canteiros de obra. Como a transparência de informações faz diferença. Quais são os itens obrigatórios de termos em todos os nossos canteiros, com qual frequência devem ser atualizados, quais são os critérios de avaliação e assim por diante. O primeiro que a gente vai mostrar é o quadro de engajamento. Então, o quadro de engajamento é basicamente um quadro da avaliação interna de todos os prestadores de serviço que estão dentro do canteiro. Então, na primeira coluna estão os empreiteiros / fornecedores, inclusive a equipe própria da TR, e em seguida 3 grandes colunas que são os 3 critérios que eles estão sendo avaliados. O primeiro, da segurança do trabalho, ele avalia EPI e documentação. Então, os funcionários dessa empresa estão usando EPI ou não estão? Como foi a performance em relação a isso dentro desse mês? Documentações, tanto a parte contábil quanto a parte de segurança do trabalho. Todo mundo está com a ASO ok? Todo mundo está com a NR18 ok? PGR da empresa está ok? O segundo critério de avaliação dentro de segurança do trabalho é a parte de uniforme, se o pessoal está usando uniforme ou não. E o terceiro são atos inseguros. O que são atos inseguros? A técnica de segurança, o técnico de segurança apontou que o carpinteiro por 2 vezes no mês subiu na laje sem estar usando cinto de segurança. Putz, então esse cara não vai ter uma carinha verde nesse critério. Putz, o cara já recebeu 3 advertências sobre o uso de cinto e continua usando, carinha vermelha. O pintor está usando um banco inadequado que ele mesmo fez, a gente já pediu para ele não usar e ele continua usando. Isso são atos inseguros. O segundo grande macro critério de avaliação é referente à qualidade, subdividido em 2 itens, que é basicamente as fichas de verificação de serviço e a limpeza. Limpeza é como o empreiteiro, como a empresa está deixando, né, o local após finalizar o seu trabalho, no final do dia. E a parte de ficha de verificação de serviço é como que está sendo o serviço desse cara? O cara de elétrica, ele está terminando o serviço no pavimento, está entrando lá o pessoal da engenharia fazendo a conferência e está tudo conforme. Ou não, aparece uma não conformidade ou outra, mas o empreiteiro resolve rapidamente. E por último, o terceiro grande macro setor, que seria a parte de planejamento. Então, mais simples, primeiro reuniões, empreiteiro comparece com frequência nas reuniões de segunda-feira de curto prazo, sim ou não. Além disso, o empreiteiro comparece nas reuniões mensais de planejamento de médio prazo, sim ou não. E a parte de prazo é uma avaliação da performance desse empreiteiro, dessa empresa no longo prazo. Porque a gente não pode usar como base o curto prazo, porque o curto prazo está medindo o que foi programado para aquela semana. Então, às vezes, a gente dá uma forçada mais no empreiteiro, ele está ali com o PPC 0,65, porém, no longo prazo, no médio prazo, ele está performando bem. Então, aí tem que ter esse cuidado na hora do preenchimento referente ao prazo. Então, critérios definidos, atualização mensal, sempre depois do fechamento do médio prazo, para ter essa clareza aqui, principalmente desse item. E um terceiro, que é a parte da premiação. Depois da entrada do serviço de emboço interno dentro do canteiro, todo mês vai ter um fechamento do quadro de engajamento, do quadro de avaliação interna dos empreiteiros. Será definido qual foi o empreiteiro, qual foi a empresa que melhor performou em todos os critérios no mês. E esse empreiteiro receberá um voucher de R$ 300 que ele pode usar, que ele pode dar para o seu encarregado, que ele pode dar para o melhor funcionário no mês, para almoço em uma churrascaria para 2 pessoas. Então, seguindo para o próximo item obrigatório, é o quadro aqui, né, da frente da obra, mas sempre com a presença do cronograma da obra. Dessa forma, esses são exatamente os serviços que vão no informativo do cliente, que vai ser um vídeo posterior que vocês vão assistir aqui e ver como funciona. Então, esse percentual deve ser preenchido a partir da tabela que você usa para preencher esse gráfico que você manda para o cliente mensalmente e atualizado todos os meses.
Aqui, já aproveitando, né? Quadro de identificação da obra, sempre, obrigatoriedade. Nome completo e CREA dos responsáveis técnicos, alvará de construção e endereço da obra. Beleza? Seguindo em frente. Data supraestrutura. O que a gente controla aqui? A gente, em primeiro lugar, aqui vai ter os pavimentos. A ideia sempre colocar os pavimentos de baixo para cima, para ir atualizando. Numa primeira coluna, data de entrega dos pilares desses pavimentos. Normalmente a data de entrega dos pilares difere da entrega da armadura do restante do pavimento. Por quê? Porque os armadores já fazem a montagem do pilar com certa antecedência. A data de chegada das telas na obra, a data de chegada das cordoalhas na obra, a data de chegada das caixas de passagem na obra e, por fim, a data da concretagem daquela laje. Essa atualização ela deve ser feita semanal para atualizar essa data que vai chegar o material, confirmar com o empreiteiro se essa data, confirmar com o fornecedor se essa data do material vai dar certo. Muito indo naquela ideia, também apresentado no vídeo de introdução ao Lean Construction, da entrega do material do just in time, o mínimo possível de estoque no canteiro de obra. Também, na fase de superestrutura, uma placa super importante e obrigatória é referente ao aviso aos vizinhos sobre quando teremos concreto no local. Dia de concretagem é dia de incômodo aos vizinhos, a quem vai passar ali na rua. Então é sempre bom manter informado. Uma semana de antecedência, pelo menos, preencher o quadro que vai estar na frente da obra, com o dia e o horário que vamos ter uma concretagem ali. Outro item, obrigatório, retomando ali até o processo. Atualizamos o médio prazo, retroalimentamos o nosso software de linha de balanço. A linha de balanço deve ser plotada e deve estar na parede do canteiro de obra. Sempre. Falamos tanto sobre a linha de balanço ser uma ferramenta visual, sobre todo mundo entender que não fica dentro da gaveta do engenheiro. Então, ela deve ser plotada e mensalmente atualizada dentro das paredes do canteiro de obras. Placas de segurança do trabalho, item básico e obrigatório. Política da qualidade, também. Obrigatório, pelo menos uma placa a cada 2 pavimentos plotados no canteiro de obras. Então, aqui tem um modelo, aqui tem outro modelo, aqui tem o modelo do Lume. No final, vou falar um pouco sobre ter ideias diferentes e usar o canteiro para isso. Mas aqui já foi um exemplo feito no Lume. Vou fazer a política de qualidade, eu já vou plotar junto a missão, a visão e os valores da empresa para colocar ali. Aqui também, uma inovação no Arandá. Imprimiram uma etiqueta com a política de qualidade e colocaram no capacete de todos os empreiteiros. Seguindo, item extremamente importante, placas de personalização, definindo quando esse item é obrigatório. Terminou a alvenaria do pavimento, cada apartamento deve ter uma placa de personalização. É um modelo padrão, vai ter descrito aqui todas as personalizações que tem naquele apartamento. Então, terminou a alvenaria, o próximo serviço que vai entrar vão ser as infras complementares, então hidráulicas e elétricas. Aqui já está mostrando nesse apartamento, por exemplo, que tem essas personalizações. E aqui um QR Code que, se você acessar, você entra dentro da pasta de projetos para ver o projeto atualizado com essa personalização. Também já tem os porcelanatos, os revestimentos escolhidos para esse cliente, qual o modelo de pastilha, qual o modelo de laminado, placa essencial e obrigatória. Terminou a alvenaria, no dia seguinte deve ter a placa de personalização referente àquele apartamento. Fluxograma dos pavimentos. Fluxograma desenvolvido durante a elaboração do cronograma de longo prazo deve estar plotado em todos os pavimentos, na escadaria, e mensalmente deve ser dado o check das fases concluídas. E aqui, retomando um pouco do que eu citei ali atrás, a criatividade é essencial. Então, sempre que tiverem ideias novas, sempre que quiserem, vamos colocar alguma coisa diferente na parede, vamos. É sempre legal a informação estar sendo compartilhada.
Então, aqui alguns exemplos de coisas que já vimos, ou já estiveram em obras nossas, ou obras de outras pessoas, mas que são muito legais e podem ser usadas no canteiro. O quadro de restrições está numa fase mais conturbada da obra, eu quero enxergar tudo, quais são as restrições abertas, quais são as restrições resolvidas. Aqui uma parte de segurança do trabalho, análise de riscos, ou um quadro para informações da obra, quantos dias estão sem acidentes com afastamento, plantas dos apartamentos com escolha do revestimento, item obrigatório. Também tem que ter e entrar em todos os pavimentos antes de entrar a fase de acabamento. Aqui um outro exemplo, dashboard de análise do curto prazo, classificação dos empreiteiros por nota, número de não conformidades, ciclos de laje, para enxergar o dia a dia, onde que está atrasando a tua laje. Eu falei que eu vou fazer uma laje em 7 dias, então esse é o dia 1, esse é o dia 2, esse é o dia 3, muito interessante. Terminalidade dos serviços, aquela nossa ideia de sempre levar tudo pronto, não deixar coisa para trás. Essa foi uma ideia implementada em um dos nossos empreendimentos que deu super certo e vale a pena ser replicada. Então é basicamente isso. Vou só repassar os itens obrigatórios para ninguém esquecer e ficar bem claro. Então, fluxograma pavimento, placas de personalização, política da qualidade, placas de segurança do trabalho, linha de balanço, datas concretagem, datas superestrutura, percentual de avanço na obra, quadro de engajamento. E o principal, além de tudo isso, usar a criatividade, plotar imagens das áreas comuns, muito interessante, elevações da fachada, muito interessante. Então, acho que o vídeo de hoje é isso, é um resuminho de tudo que tem que ter, mas deixando o caminho muito aberto para ideias inovadoras que tragam resultados e a gente consiga também tornar padrão em todos os nossos canteiros. Fechou? Aquele abraço.